aí, pessoal, tudo bem, galera? Começando mais um Cine História. O filme de hoje é sobre a modernidade. O filme de hoje é sobre a tecnologia. Vamos falar sobre Steve Jobs. O filme chama-se Steve Jobs. E a história é sobre Steve Jobs, que conta a história de Steve Jobs. Musicians play their instruments. I play the orchestra. O elenco é com Michael Fassbender, que é aquele ator alemão que eu adoro e que faz um filme que eu amo chamado Shame e 12 anos de escravidão. 2 filmaços, né? E com a Kate Winslet, que faz todos os filmes que você já viu na vida, né? Se você não viu a Kate Winslet no filme, é porque ela, em algum lugar ela passou ali rapidinho, você que não observou, você está desatento. Danny Boyle. Danny Boyle é o diretor de Steve Jobs. Danny Boyle é, pra mim, o top 10. Eu adoro Danny Boyle. Pra mim, um dos melhores filmes da minha vida. Se você é cinéfilo e você não viu, você não é falha de caráter. Você não merece o título de cinéfilo. Cova Rasa. Fantástico, é imperdível. Transporting, sensacional, do mundo das drogas, das loucuras, né, e tudo mais. Um que eu achava que ia ser chato, mas com o seu Danny Boyle fez um filme bom, 127 horas, né? Quem Quer Ser um Milionário, que já é um filme bem mais comercial, hollywoodiano, né? The comeback of a superstar. Co-founder Steve Jobs. Steve Jobs is returning to Apple. A história é o seguinte, o Steve Jobs não se chamava Steve Jobs, ele se chamava Steven Jobs, só que ele não gostava de dizer Steven, aí virou Steve, ele era Stephen Paul Jobs, nasceu em 55 e morreu em 2011, todos sabem, né, morreu com, teve um problema de câncer, né, desenvolveu um câncer no pâncreas e infelizmente faleceu, mas foi um gênio. Steve Jobs, eu vou começar um vídeo desse falando sobre sua morte, porque ele foi um gênio, ele inventou tudo que você possa imaginar. Ele inventou o iPhone, o iPod, o iPad, o iPod, ele inventou tudo que você possa imaginar. He was about humanizing technology in a way that made it extraordinarily easy, intuitive, and an absolute joy and pleasure to use. His gut instinct was his genius. Começou a história desde os anos 70. Ele trabalhava na Atari. Atari marcou minha infância. Atari 2600. Eu adorava Atari. Eu tinha várias fitas de Atari, eu tinha Pac-Man, eu tinha Pitfall, que outro dia saiu inclusive como um dos jogos mais maravilhosos da história do videogame. Ele não tomava banho, né? Inclusive o filme do Ashton Kutcher mostra isso. Boss! What are you working on? It's a computer terminal that hooks up to the TV for the display. Steve? Wow. E aí ele, junto com o Steven Wozniak, né, o seu grande parceiro, resolvem então fundar uma empresa, e essa empresa é fundada em 76. The name Apple, the friendly shape, the friendly advertising we did, as Steve was a genius at marketing, that it helped bring this whole category of device to the world. Aí, na década de 80, eles criam a sua primeira grande invenção da Apple foi o Macintosh, né? O Macintosh, que é um computador pessoal. Já tinham criado um da Apple antes, mas o Macintosh foi uma revolução. Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. It does a lot of things you wouldn't expect a business computer to do. And it does some things no other business computer has ever done before. Of course, to do all this, you will have to learn to do this. Macintosh, the computer for the rest of us. Inclusive, uma história muito legal é que o comercial do lançamento do Macintosh foi no intervalo do Super Bowl. Eu não consigo falar Super Bowl, é Super Bowl, mas todo mundo fala Super Bowl. Então, o lançamento do Super Bowl foi o Super Bowl 18. Você sabe que é o comercial mais caro do mundo. É o comercial mais caro do universo. O segundo custa 3 zilhões de dólares. E aí eles fizeram um comercial produzido pelo Ridley Scott. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Em 85, ele contrata um CEO
para controlar a Apple, que era justamente um executivo da Pepsi, era o CEO da Pepsi. Sempre que eu vou num lugar que eu peço Coca-Cola, a pessoa pergunta, não tem Coca-Cola, pode ser Pepsi? Eu falo, pode ser. Eu sempre repito o comercial tem isso, né? Pode ser. Então, pode ser Pepsi. E aí o Pepsi entrou e aí ele já tinha, a Apple já tinha aberto capital para os investidores, ele era apenas um dos donos. E aí, diante de um problema entre ele e o CEO novo, né, o cara da Pepsi, eles bateram de frente e o Steve Jobs foi demitido da própria empresa que ele criou. You're issuing contradictory instructions. You're insubordinate. You make people miserable. The board believes you're no longer necessary to this company. I sat in a garage and invented the future. Because artists lead and hacks ask for a show of hands. E ele falou, esse é o melhor momento da minha vida. Porque neste momento eu estou livre, leve e solto, eu posso criar e eu posso ser de novo Steve Jobs. E ele foi Steve Jobs. E ele diz o seguinte, o futuro vai ser animação digital. Ele vê pouco, né? Ele vê pouco. Ele é um mago, porque ele viu o futuro. I see that people, I see the future, I see... Aí ele... Toy Story. The world is dazzled by the very first release from a small, unconventional film studio called Pixar, with Steve Jobs at the helm. Toy Story, história. Toy Story, story. E aí ele ganha já $500 milhão com Toy Story. E aí vários outros filmes estão sendo feitos, Procurando Nemo, o Monstros S.A. O último foi Carros. My model of business is the Beatles. You know, they were four very talented guys who kept each other's kind of negative tendencies in check. They balanced each other, and the sum was greater than the total was greater than the sum of the parts. And that's how I see business. You know, great things in business are never done by one person. They're done by a team of people, and we've got that here at Pixar. Ele vendeu a Pixar para Disney e se tornou o maior acionista individual da Disney. Olha que coisa interessante. Neste intervalo, ele criou uma empresa chamada Next. E a Apple queria um sistema operacional qualquer. E aí, qualquer não, queria um bom sistema operacional. E aí eles contratam a Next. E isso em 96. E aí em 97, Steve Jobs volta para a Apple para ficar até o final. E aí é que vem. The iPod. When they first came out, people were like, oh my God, they're so sleek, they're so sexy. The iPhone. I have an iPhone, which is an extension of me and I love using. The iPad. People didn't know they wanted it or needed it, and it turns out they did. Lança todos esses aí da vida e ele é um cara que tinha uma oratória incrível, né? Um vendedor como ninguém. Porque, assim, eu tô falando do lado genial dele. Que a gente sabe que na vida pessoal, o Steve Jobs tinha seus problemas, né? Por exemplo, durante muitos anos não reconheceu a paternidade da filha. Your Apple stock is worth $441 million, and your daughter and her mother are on welfare. She's not my daughter! You must be able to see that she looks like you. Ele é tão meticuloso, ele é tão detalhista, que numa madrugada ele acordou para reclamar que num aparelho que vinha escrito Google, do iPhone, o amarelo não estava na tonalidade que ele queria, do O do Google, entendeu? Então ele é desse tipo, completamente minucioso, meticuloso, né? E mais do que isso, né? Aí o lado um pouco negativo. Dizem que era uma figura irracível, porque ele exigia a genialidade dos outros que ele tinha. E é difícil, né? Muitas vezes o gênio exige do seu colega ou do seu empregado, né, o mesmo nível de inteligência e que é impossível de conseguir. It's a system error. Fix it. Fix it? Yeah. We're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had 3 weeks. The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. Ele, inclusive, sempre usava os discursos dele em 3 fases. Ele dizia que era a regra dos 3. Que para você apresentar em público era sempre bom dividir o discurso em 3 partes. E aí, antes de gravar o Cine História, eu fui ver o discurso dele na formatura dos alunos de Stanford, nos Estados Unidos, e ele falou exatamente isso. Vou dividir meu discurso em 3 partes. Ou seja, de fato, ele fazia isso. Truth be told, I never graduated from college.
And this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Infelizmente, Steve Jobs morreu, né, ele é budista, ele tinha essa coisa de não gostar de remédios químicos e tal, essa coisa da farmácia, né, e ele resolveu não se tratar do tumor que ele tinha. Os médicos sempre afirmaram que se ele tivesse tratado desde o início, ele descobriu o câncer no início, ele poderia ter grandes chances de sobreviver, só que preferiu tratamentos alternativos. E isso talvez tenha sido o motivo da sua morte, né? Lógico, o motivo foi o câncer, mas ele poderia ter tido uma chance ali. Ladies and gentlemen, please welcome. Assistam o filme Steve Jobs e assistam também o programa Cine História, que tem aqui, inscreva-se por favor, e quem for aluno do Pense, uma promoção, uma inscrição, um ponto na média. Se você não é aluno do Pense, ganha um ponto na média da vida. Eu vou dar um ponto pra você na vida, tá legal? Continuem votando, escolhendo os filmes que eles estão entrando na lista. Nós hoje fomos com o Steve Jobs, mas estamos vendo lá os filmes, por exemplo, já vimos lá que tem a galera votando em Amadeus, né, que é um filme maneiríssimo mesmo, do Milan Forman, vale a pena falar dele. Tem uma galera votando também nesse outro filme também que eu não lembro. Tem um terceiro maravilhoso, super bem votado também, que eu não veio a memória agora. Tudo de bom pra vocês, até o próximo programa.